Desde quando há espiritismo? Bom, espera um pouquinho. A comunicação entre os ditos mortos e os ditos vivos existe desde sempre, desde muito tempo, muito tempo, muito tempo. Lá para trás, antes de Cristo, antes de Sócrates, Platão, em todas as comunidades, em todas as aglomerações humanas no mundo todo, sempre houve essa interligação entre encarnados e desencarnados. De uma forma ou de outra, mas sempre houve. Mediunidade sempre houve. Então o espiritismo não foi criado agora recentemente. Mas o espiritismo como teoria, como filosofia, sim, esse foi codificado, a gente fala, foi escrito, foi organizado em uma série de preceitos há 150 anos mais ou menos. 1860 mais ou menos, Allan Kardec, um pedagogo francês, um professor francês, um estudioso, um cientista, esse cara foi olhando manifestações mediúnicas de toda parte e falou, gente, que história estranha, deixa eu tentar entender. E começou a estudar aqui, aqui e acolá, começou a juntar o que era comum e fez toda a filosofia espírita. Então o espiritismo existe desde 1860 de forma organizada. 1860, aqui no Brasil, era muito diferente. Você não tinha carro na rua, não tinha avião no céu, tá certo? Muito menos internet, celular, essas coisas todas. Nem televisão, nem nada disso. As relações eram outras, ainda existia a escravatura, ainda se tinha escravos ou se era escravo no Brasil. E assim uma série de coisas diferentes ainda estavam. Então tente se colocar há 150 anos, como é que era a vida aqui no Brasil, por exemplo, né? E como é que era a vida da mulher nessa época? Você acha que era uma vida tranquila, sossegada, igualitária, ela tinha voz, ela podia votar, ela podia trabalhar, podia falar o que achava, podia estudar? Você acha que sim ou não? Não, claramente não. A mulher era relegada a um segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Era um ser lá no canto. Para quê? Para procriar, para criar os filhos, cuidar da casa e ponto final, hein? Já está de bom tamanho. Só que nessa mesma época, há 150 anos, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, naquela época já, o Espiritismo falava o seguinte, coisa nenhuma, homem e mulheres são iguaizinhos, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, seguem o mesmo caminho. Até porque, já na visão espírita de 150 anos atrás, dizia o seguinte, o espírito não é homem, o espírito não é mulher, o espírito é espírito. O espírito não tem gênero definido, não tem sexo. Você encarna uma hora dentro do gênero feminino, você encarna uma hora dentro do gênero masculino, mas você é um espírito. Então não tem sentido essa diferença. Eu digo isso para a gente perceber que beleza que é a filosofia espírita, como ela é avançada. Mais uma vez, há 150 anos ela já previa o que hoje acontece. Hoje, com o neofeminismo, com toda essa conquista da mulher, suada conquista, difícil conquista, ainda em processo, o Espiritismo já falava isso há muito tempo atrás, falava, para com essa história, não há diferença, é muito igual, tem que ter o mesmo direito, tem que ter os mesmos deveres. Então o Espiritismo, desde então, já muito de ponta. Estude o Espiritismo, vale a pena, tem coisas muito legais lá, você vai gostar.